Olá a todos! Iniciamos aqui a 10ª semana de aula com o conteúdo de integração, tá? Então vamos estudar integração. Qual é o objetivo, né? E o que a gente vai estudar nesse pedaço? Então nessa parte a gente vai ver essencialmente fórmulas fechadas de Newton-Cotes, tá? São elas então a regra dos trapézios, regra de 1/3 de Simpson. E aí a gente vai estudar, né, essas regrinhas de Simpson com mais profundidade também, né? Existem outros tipos de regras de Simpson, tá? Não só de 1/3. E aí a gente vai aplicar, então, a problemas de engenharia ambiental. O que é a integração numérica? Então, do cálculo diferencial e integral, sabemos que se f de x é uma função contínua, ou seja, não há interrupção, então quando a gente faz o gráfico dessa função, vou colocar aqui em outra cor, então se eu fizer o gráfico dessa função, tá? Ela vai te dar uma curva ou uma reta contínua, então eu não tenho um pedaço que vem, outro pedaço que vai de lá, então eu não tenho descontinuidade. Tá? Eu não tenho descontinuidade. Eu tenho uma reta contínua, ok? Ou uma reta, uma curva, o que quer que seja, em AB, né? No intervalo AB, então uma reta contínua, no intervalo A e B. Então essa função ela tem uma primitiva neste intervalo, tá? Então eu posso fazer, a primitiva dela. Então se eu integrar ela, tá? Se eu integrar essa função de f de x, tá? De f de x, eu vou ter que fazer esse f, né? Ou seja, a integral desta função f de x lá da tabela de integrais vai ser, então, f e f, certo? Que é a primitiva. Então, lá daquela nossa tabelinha de integrais, a gente sabe o quê? Se eu tiver aqui uma integral de x dx, então, como é que eu posso resolver isso? Lembra como é que se resolve isso? Se a integral é x, isso quer dizer que a minha primitiva vai ser x² sobre 2, certo? x² sobre 2. Então, essa aqui seria o que? A primitiva, ok? O qual eu colocaria um intervalo aqui, se eu tenho a e b, então eu colocaria o intervalo a e b para o meu regime de integração. E essa aqui, então, a primitiva. Opa! Essa aqui, então, a primitiva, tá? Então, é a função aqui integrada. Então, eu vou fazer f de b menos f de a, mas não pode ser fácil, nem sempre, né? É tão fácil assim expressar essa função primitiva. Então, essa aqui, né, integral de x dx, a gente já sabe, é de cor, né? Mas nem sempre a gente vai saber. Então, por meio de combinações finitas, né, de funções elementares, a gente não consegue definir tão facilmente. Então, por exemplo, eu tenho aqui um outro exemplo, né? A função f de x de exponencial menos x², cuja a primitiva que se anula para x igual a 0 é a chamada função de Gauss, tá? O valor de f de x é conhecido apenas para alguns pontos no intervalo AB. Por não conhecer essa expressão analítica f de x, não temos como calcular, tá? Então, a gente não tem como fazer esse cálculo. Geralmente, a gente pode representar, né, essa integração aqui hipotética de f de x dx como uma área, né? Então, essa é a ideia, né, do cálculo da integral, formar uma área, que vai ser esse pedaço aqui abaixo, né, abaixo da função. Então, a função vem aqui e abaixo, no intervalo AB, eu tenho a área, tá? Então, a área formada entre a curva e o eixo das abscissas, né, assume, então, valores positivos de AB, conforme, então, essa figura, então, cálculo de área. Métodos numéricos são desenvolvidos para calcular aproximadamente o valor dessa integral, tá? Que é necessário apenas o conhecimento, então, da função f de x em um número finito de pontos, tá? Em um número finito. Esse processo é conhecido, então, como fórmula da quadratura de Newton-Cotes, tá? Então, o processo de cálculo desta área através, então, do conhecimento apenas dessa função f de x
e em expansão a partir da fórmula da quadratura de Cotes, tá? Então, nesse pedaço aqui, nesse pedaço introdutório, o que é importante você saber desse pedacinho aqui que a gente explicou? Importante você lembrar o que é integração, ter essa noção do que é integração. É importante você lembrar que nem sempre para todas as expressões existe a possibilidade de a gente fazer o cálculo, tá? E que esse processo, utilizando a quadratura de Newton-Cotes, eu preciso, então, definir muito bem quem são os meus valores de A e B. Eles precisam ser valores reais e possíveis. Para ilustrarmos esse problema, esse problema de integração numérica, vamos considerar o problema de estimar as medidas das margens até um rio, conforme essa figura 2. Então, eu tenho aqui um rio, e eu tenho as margens do rio aqui, tá? Então, a partir de uma linha reta próxima às margens de um rio, foram feitas medidas em metros entre essa linha reta e as margens do rio, de 15 em 15 metros. Então, vou explicar como é que ele fez. Então, ele deve ter pegado uma linha, como se fosse uma linha por aqui, tá? E aí, a partir de medidas, vou colocar aqui em outra cor. A partir de medidas feitas, então, de 15 em 15 metros, aqui, tá? Ele fez o cálculo, então, da distância, né, dessa linha central, até as margens, tá? Então, eu vou chamar essa margem aqui de M1 e essa margem daqui de M2, ok? Então, dos pontos, né? Então, na sequência ele fala, então, aqui que a partir do ponto tomado como origem, tais, né? Os dados foram tabelados abaixo. Então, o primeiro ponto, ponto de origem, então como se fosse esse ponto aqui, ponto 0 de origem, então eu tenho a distância até a margem 1, 0, mas a distância até a margem 2, 5 metros. Então, é como se eu calculasse, vou pegar aqui, né? Calculasse essa distância, que vai dar 5 metros, ok? Aí, depois a outra distância deu 1,7 metro. Então, é como se eu pegasse, então, essa distância deu 1, essa outra aqui deu 7, ok? A outra deu 0,7, bom, 0,7. E aqui deu 2,8 e deu 4,10, ok? Então, aqui é só uma situação, né, hipotética a partir desse desenho aqui que a gente tomou aqui como né, hipótese. Então, deseja-se determinar o valor aproximado da área coberta pelo rio, tá? Então, compreenda que se você calcular, por exemplo, para cada uma dessas áreas, vou mudar de cor aqui, amarelo. Se eu calcular as áreas de cada um desses trechos aqui, por exemplo, tá? Esse trecho aqui, se eu calcular cada uma dessas áreas e somá-las, certo? Eu consigo, então, entender. Então, repara que eu tenho a distância 15 metros, né? A cada trecho aqui eu tenho 15 metros, tá? Então, a cada trecho tomado aqui eu tenho 15 metros. Então, se isso aqui fosse um retângulo perfeito, o que eu ia fazer 15 vezes? Aliás, se isso aqui fosse um retângulo perfeito, eu ia fazer 15 vezes 7, né? Ia calcular a área. Mas a verdade é que eu tenho 7 desse lado e tenho 8 desse. Então, eu tenho aqui uma inclinação, né? Eu tenho um espaço aqui diferente, tá? E aí, para determinar esse valor aproximado da área, né? Da área coberta, a gente precisa, então, fazer uma aproximação da função de x para esse intervalo AB, e aí agora a gente então estuda a parte de métodos numéricos para tentar entender melhor como é que se resolve esse problema. Compreenda aqui então que o cálculo desta área, tá? Através dessa possibilidade aqui de função formada aqui, tá? Repara que isso aqui vai me formar uma função. Então, todas essas alturas possíveis aqui vão me dar pontos dessa função, né? Repara que eu tenho, então, se essa altura aqui é 10, tá? Altura é 10, altura é 7. Eu tenho, então, se eu formar aqui um plano cartesiano, né? Se eu formasse hipoteticamente aqui
um plano cartesiano, tá? Que viria daqui pra cá, deixa eu fazer, ok? Viria daqui pra cá, eu formaria, então, uma pequena função aqui, tá? E os pontos dessa função são esses pontos aqui, tá? São esses pontos que ele já te deu, né? Esse aqui é onde inicia, né? Então, onde inicia. Tá? E esse outro lado também tem a mesma coisa, viu? Então, tem funções para os dois lados. Repara que, então, esse par de pontos, né, que eu vou ter, que seria 7 e a distância 15, 7 e 30, 8 e 45, 10 e 60, são os pares de ponto que eu tenho, né, para formar a função. Então, eu teria que fazer o quê? Primeiro conhecer a função f de x, para depois fazer o cálculo desta área, certo? Então, como é que eu conheceria essa função f de x? Através da propriedade de ajuste, né, que nós estudamos na etapa anterior. Então, vamos tentar entender melhor, através dos métodos numéricos, como resolver esse problema, ok? Eu já volto.